Xaracatá, povo de Deus, aleluia. Bom dia nesse sábado abençoado, glória a Deus, tempo precioso, não é? Esse é que é Deus, aleluia. Deixa eu pegar aqui. Cadê, meu Deus? Ok. Amém. Pronto. Glória a Deus. Como é que você está nesse dia abençoado? De onde você está falando? Deixa eu ver se eu consigo checar aqui algumas pessoas. Eu estou aqui num tempo muito precioso, está acontecendo coisas lindas. E vem alguns sentimentos, alguns pensamentos. Eu falei, deixa eu compartilhar com os meus amigos nessa manhã gostosa. Não é? Xaracatá. Glória a Deus. Araçatuba. Marlene de Araçatuba, glória a Deus. Nossa, Aquidauana. Meu Deus, quantos anos eu não vou em Aquidauana. Amém, bom dia, Silas. Xaracatá. Marília de Fortaleza. Quixaramubim. Raquel. Glória a Deus, Raquel de Jesus. Marlene de São Paulo. Maiulu de Porto Velho, Silas de São José dos Pinhais, eita lavachúria, Curitiba, teu vizinho, amém, Hugo. Rio de Janeiro, Andressa, glória a Deus, Ceará, São Gabriel da Palha, Espírito Santo, que legal, Caçapava deve ser São Paulo, Rio de Janeiro, Pastor Rodrigues, glória a Deus, aleluia. Sueli de Curitiba, Telêmaco Borba, meu Deus, faz muito tempo que eu não vou em Telêmaco também. Saudade desse povo querido, abençoado, glória a Deus, bom demais. Ai, Jesus. Oh, glória. Essa manhã eu queria compartilhar com você o que está queimando o coração. Eu costumo dizer que é impossível você andar na presença de Deus e você não queimar com o que queima o coração de Deus. Sabe, quando você está andando com o Senhor, você mergulha nele, existe uma coisa gostosa que te envolve, sabe, te inspira, te leva a um lugar, assim, um lugar de graça, um lugar de autoridade, sabe? Te leva a um lugar de sentir esse coração, a um caminhar sabe? Você alinha com Deus. Deus, ele te fez de uma forma muito maravilhosa. Ele te criou de uma forma maravilhosa. E ele te colocou em um lugar que é um lugar de autoridade. Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, existem os salvos e os condenados, mas tem que crer. E para crer, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 10, como crerão em quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós precisamos pregar o evangelho. Quando você prega o evangelho, de acordo com aquilo que você prega, é a expectativa que vai levar o coração da pessoa ou vai inspirar a pessoa a abraçar ou não. Quando alguém vende algum produto, então ele vai ter uma estratégia de venda para que a pessoa, com base naquilo que ele compartilhar, ele vai comprar ou não aquele produto, vai ser ou não relevante para ele. Quando você fala de Jesus e fala de Jesus numa perspectiva de que ele vai curar, de que ele vai gerar coisas, você vai dar a essa pessoa uma expectativa que Deus é um Deus que vai trazer uma perspectiva de cura, de provisão material, sabe? Essas coisas são legais.
Mas não é bem isso que o Senhor está falando. Lembra que o buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas? Quando você vem para Deus numa perspectiva de quem Ele é, e numa perspectiva ou dentro de um entendimento de quem você é, ou seja, você é um pecador condenado à morte eterna por causa do pecado de Adão e Eva. Você nasceu originalmente do pecado. E como Deus é santo, não comunga com pecado, então todos estão destinados à morte. Paulo aos Romanos, ele diz: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, todos estão condenados à morte. Então, não existe uma performance, não existe ninguém que se sinta ou possa ser, ou possa conquistar a salvação pelos seus próprios méritos. Ora, se eu não conquisto pelos meus próprios méritos, então, pelos méritos de quem eu conquisto a salvação? Aí entra Jesus em cena. Quando Jesus morre, ele morre por todos os pecadores. Ora, se ele morre por todos os pecadores, então o único caminho de se chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, entendendo isso, eu chego a um lugar que é um lugar de perdição. Eu estou perdido, estou condenado. Jesus morreu na cruz para me salvar. João 3,16, todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo, ele veio para salvar os pecadores. Agora, só é salvo quem entende que é pecador. Então, quando você entende que você é pecador, você entende que necessita do perdão e do sacrifício de Jesus. Aí você entrega a sua vida para Ele. Agora você pertence a Ele. Então, você sai, de o reino das trevas para o reino da luz. Reino das trevas, reino da luz. Quem manda no reino das trevas é Satanás. Quem manda no reino da luz é Deus. Então, quando você sai de um reino para outro reino, você sai de um domínio para outro domínio. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então você vai sair de um fardo e de um jugo de Satanás, de opressão, de angústia, de dor, de desespero, de frustração, para um fardo e um jugo leve e suave. Entenda, fardo e fardo, jugo e jugo. A diferença é que este aqui é pesado, é opressor, é destruidor. Esse aqui é leve e é suave. Mas existe um fardo, existe um peso, existe uma obediência, existe um jugo. Só que em Cristo Jesus você vai ter esse fardo e esse jugo, no sentido mais literal da palavra, mais real, seria: Ele vai ser o dono da sua vida, Ele vai ser o Senhor da sua vida. Agora, como Ele te criou, e não te criou para o mal, não te criou para a angústia, não te criou para a tristeza, não te criou para a morte, mas para a vida. Então, debaixo desse fardo, debaixo desse domínio, você vai ter aquilo que ele criou originalmente. E Jesus conquistou na cruz, que é uma vida de gozo, paz, alegria, abundância. Mas isso não vem quando você levanta a sua mão e aceita Jesus no coração. Isso vem quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você dá a sua vida para Jesus, quando você legitima o que Jesus conquistou na cruz, verbalizando com a sua boca o que você crê no seu coração. Paulo, aos Romanos 10, 9 e 10, ele diz:
todo aquele que crê no coração que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou, reconhece que é pecador e confessa com a sua boca, carimba o passaporte para o céu. Porque com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a vida eterna. Então, quando você vem ou quando você nasce de novo, debaixo desse entendimento, você é levado automaticamente ou naturalmente a um lugar de dependência, amizade, comunhão, e a consequência dessa amizade, dependência e comunhão é um lugar de paz, de gozo, de vida. E aí é que fica bom o negócio. Porque você foi chamado por Deus para viver neste lugar. Este é o lugar de Deus para a sua vida. Um lugar de paz, de gozo, de alegria. Um lugar de vida, sabe? Uma vida gostosa, prazerosa. Você, como diz lá em Colossenses, você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho e do seu amor. Então, você sai de um reino de angústia, de um reino de dor, de um reino de solidão, de um reino de frustração, para um reino de gozo, de paz, de alegria, de identidade. Essa paz, esse gozo, essa alegria vem com a identidade em Cristo Jesus. Então, quando você sabe que você foi criado por Deus segundo a sua imagem e semelhança e entende que Deus é um Deus bom, é um Deus amoroso, é um Deus de paz, você vai ter tudo isso. Você vai gozar de tudo isso. Você vai experimentar tudo isso. Uau! Viver aqui agora, pega esse aviãozinho, manda mensagem para mais gente poder receber essa palavra, para mais gente poder ser abençoado, tá bom? Porque essa manhã é uma manhã de paz, de vida, uma manhã de, sabe, de voar em voos mais altos, de mergulhar em águas mais profundas, de mergulhar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor tem algo para você, e isso não é uma vida medíocre, não é uma vida ordinária. Só que se nós andarmos debaixo desse entendimento secular, debaixo desse entendimento terreno, buscando o quê? Buscando uma vida de conquista terrena. Aí qual é o alvo, qual é o desejo do coração? A casa própria, aleluia. O desejo que invade meu coração é aquela roupa, aquele cabelo, ou sei lá o que, né? Aquele carro, sabe? É ter aquela viagem. Aí você começa a olhar o que o outro tem, o que fulano tem, o que Beltrano tem, e começa a colocar o coração nestas coisas. Você está perdido, porque se você não é deste reino, se você não é deste mundo, como Jesus fala lá em João, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Quando você está andando em Deus, você entrou em outra dimensão. Agora, o lindo é que você, quando entra nessa dimensão, em Efésios 2, ele fala sobre estarmos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, quando você está sentado nas regiões celestes, você sai da mediocridade, você entra no nível de autoridade e todas essas coisas vão fazer parte da sua vida. Eu vou dar um exemplo da minha. Eu era mendigo, literalmente eu dormia em papelão, eu me cobri com jornal, eu comi resto de comida em casas, eu cheguei a passar 3 meses sem tomar banho, eu era fedido, eu não tinha esse corte de cabelo bonito que eu tenho agora, não é? Desculpa aí, mas eu tinha aqueles dread de sujeira, sabe? E hoje eu viajo para mais de 40 nações. Durante, se não me falha a memória, 7, 8 anos, eu viajava internacionalmente em classe executiva, aquelas poltronas que era cama, né? Agora, sem pagar nada extra para isso. Por que eu fiz isso? Por que eu desfrutei dessas coisas? Porque eu estou assentado nas regiões celestes. O meu coração não está numa classe executiva. O meu coração não está em viajar de avião. O meu coração não está em conhecer nações. O meu coração está em agradar a Deus. O meu coração está em sentir o coração de Deus. E como consequência disso, Deus foi me colocando nos lugares que Ele queria. Quantas vezes eu dormi com mendigos na rua para evangelizá-los? E dormi
dormi não foi uma noite, eu passei uma semana dormindo com mendigos, eu passei dias dormindo com mendigos. Por quê? Porque aquele momento Deus me levou àquele lugar para isso. Em outras ocasiões, quantas vezes eu andei a pé no sertão nordestino falando de Jesus? Eu tinha uma mochila e tudo que eu tinha na terra cabia dentro de uma mochila, e eu tinha aquela mochila, e eu andava de uma cidade para outra pedindo carona, e nem sempre davam carona, então eu andava a pé de uma cidade para outra, debaixo de um sol causticante do sertão nordestino, e era legal, porque eu estava no centro da vontade de Deus, eu estava na agenda de Deus, você está entendendo? Era a agenda de Deus para a minha vida, era aquilo que Ele queria fazer. Eu lembro que, como consequência disso, anos depois, muitos anos depois, eu estava em Fortaleza, na base da Jocum, ministrando uma escola ali, e veio um rapaz, né, e falou assim para mim: olha, eu vou te falar algo que você, vou te alegrar, porque você não vai lembrar de mim, né, mas eu já te conheço. Falei: você me conhece? Ele falou: eu te conheço. Eu não lembro agora o nome da cidade, faz muitos anos isso. Ele disse: você chegou na cidade, era uma cidade, um vilarejozinho no interior do sertão. E ele disse: você chegou como hippie naquele lugar. Eu fui por alguns anos missionário hippie. E você fazia seus artesanatos e tinha uma igreja pequenininha ali. E aquela igreja, eu ia lá porque era menina. Como é que fala aqui no sul? Ele era piá. E ele disse que ele ia ali naquela igreja, e cada um, quando ia para a igreja, cada um levava seu tamborete. Sabe o que é tamborete? Banquinho de madeira. Então, porque não tinha cadeira na igreja, não tinha banco na igreja. Então, cada um levava o seu. E eu fazia artesanato, ficava ali na porta da igreja e vendo aquilo. E eu fui com os meus artesanatos, eu fui numa carpintaria, eu não lembrava mais disso, ele que me lembrou, e encomendei os bancos da igreja e falei: eu vou pagar todos os bancos. E ele fez os bancos, e eu paguei os bancos da igreja com os artesanatos que eu fazia. Ele disse que aquilo impactou a vida dele. E aquelas mulheres, naquele lugar, tinha carro de boi, né? Então os bois, não sei se você conhece carro de boi, mas é um carro puxado por 4 bois, né? 2 na frente, 2 atrás, e faz aquele barulho, que é tudo de madeira, né? E muitas mulheres não tinham água encanada, elas iam buscar água no rio, e passa uma vara aqui no ombro, e de um lado aqui, né, de um lado, tinha uma lata grande de água, para encher de água, e do outro também. Então colocava 2 latas, uma de cada lado, uma vara no meio, que ficava no ombro, e elas iam, pegava a água, colocava no ombro e saía, né, levando água para casa. E quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, eu vou ajudar. Então eu colocava também, eu fui lá. Só que elas já tinham experiência e eu não. E ele contava rindo que eu colocava, enchia lá, né, os negócios de água e subia, mas elas tinham um jeito, né, o gingado de andar, a forma de andar, onde a água não caía. Só que eu não sabia, né, eu não tinha esse gingado. E eu chegava morto de cansado, quebrado, e a lata estava pela metade, porque derramava água pelo caminho todo. Era a minha forma de tentar ajudar. E ele dizia assim: o que me impactou é que eu via você querendo ajudar a nossa comunidade. Você tentava ajudar as pessoas, você tentava servir as pessoas. E ele disse: por causa das suas atitudes, hoje eu sou um pastor, hoje eu pastorei uma igreja, hoje eu sirvo uma comunidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo para você que andar com Jesus é a coisa mais gostosa que tem. Você vai mergulhar nele, você vai andar com ele, você vai estar na agenda de Deus. Meu Pai, que coisa linda! Eu lembro de uma cidade no interior da Bahia, da Paraíba, não sei o nome da cidade, né? Isso foi nos anos 80, né? No início dos anos 80, e eu fui lá evangelizar, e naquela época não tinha telefone, não tinha celular, então nós mandávamos, alguém ligava para o posto telefônico e chamava alguém, né? A pessoa marcava o horário, ligava de volta, e o pastor Eliomar Nunes,
que já está na glória, um homem de Deus, coisa mais linda o coração daquele homem me inspirou demais, aquele cabelinho branco dele, apaixonado por Jesus, apaixonado pelo sertanejo, pelo nordestino, e ele tinha o projeto de semear e de visitar e de enviar gente para as igrejas, ele ia para o sertão, e ele evangelizava, e ele me conheceu e caí na graça dele, numa época que muitos não me aceitavam, muitos não concordavam com o meu estilo, que eu tinha uma barba bem grande, ele chamava de Frei Damião dos Crentes, falei que me apelidou de Frei Damião dos Crentes, e ele dizia, está chegando aí um homem que é o Frei Damião dos Crentes e tal, e fez o contato e eu fui para aquele lugar. Era um sítio, né? E para chegar lá eu andei de ônibus, e depois, quando eu desci do ônibus, só tinha, acho que tinha uns 3 quilos de pó dentro no meu corpo, na minha roupa, porque era estrada de chão, aquela seca, entrava para tudo quanto era lado, poeira, pó. E cheguei naquele lugar, fui recebido com muito carinho, né? Eu quero te dizer que o sertanejo é um povo lindo, é um povo guerreiro, é um povo maravilhoso. O sertanejo é alguém que é um missionário em potencial. Eu vi coisas incríveis no meio do sertanejo. Eu fui impactado pelo amor de Deus de uma forma que eu não vi nas igrejas. Eu fui impactado por pessoas que em alguns momentos eu estava em situações em que eu não tinha nada para comer. Eu sempre fui missionário e sem salário, graças a Deus por isso. E às vezes eu não tinha nada. E eu vi aqueles irmãos, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas casas. Eles não davam o que sobrava, eles repartiam o que eles tinham, você está entendendo? E eu vi um amor incondicional, eu vi um coração livre e aberto que eu não vi em outros lugares. E eu cheguei naquele sítio e tinha uma igrejinha ali, uma igreja, não só igrejinha, era uma igreja, né, de um tamanho que eu dizia, uau, será que tem gente aqui? E tomei o banho naquele dia, e depois que eu tomei o banho, eu passei a mão no cabelo, ainda tinha um pouco de cabelo, quase nada na verdade, e só tinha barro na careca. Porque a água era barrenta, não tinha água, essa água branquinha que a gente tem hoje, ou que você tem aí na sua casa. E eu estava pronto para pregar naquela igreja. Eu falei para o irmão, olhei, deu a hora, o sol se pôs, a noite veio, aquele céu limpo, totalmente estrelado, a coisa mais linda, lindo, que as pessoas da cidade não conhecem. E de repente ele dizia, não, irmão, vai chegar. E de repente a gente começou a ver luzes caminhando na escuridão, de diferentes lugares, diferentes direções, e as luzes iam andando, eram aqueles irmãos com o seu lampião, outros com a sua lanterna, caminhando, vindo para a igreja. E quando chegava a hora do culto, irmãos, aquela igreja estava cheia e tinha pessoas do lado de fora. Eu via mulheres que seu rosto era todo enrugado, já sem dentes, né? E elas ali com aquele sorriso banguela, mas era o sorriso mais lindo que eu via. Era um sorriso de paixão. Era um sorriso de amor, sabe? Porque tinha alguém que foi falar de Jesus naquela noite. E eles saíram e andavam quilômetros a pé para chegar naquela igreja, porque alguém foi lá falar de Jesus. E eu, quando falava para eles, Deus me dava uma graça para compartilhar um evangelho simples, para que todos pudessem entender como Jesus pregou. Quando Jesus pregava, queridos, ele não usava palavras recheadas, não usava palavras do grego e do hebraico. Ele falava uma linguagem que todo mundo ouvia. Nunca estou dizendo que é ruim falar, né, trazer citações do grego, do hebraico, definições. Aleluia, isso é maravilhoso. Mas quando eu olho os 4 evangelhos, eu vejo Jesus comunicando com o povo de uma forma tão simples, tão linda, onde uma criança entende, um adolescente entende, um jovem, um adulto, um ancião entende. E de repente eu me sentia tão honrado, mas eu me sentia tão amado, mas tão amado.
Aquelas pessoas olhavam para mim e os olhinhos delas brilhavam. E tudo que elas queriam era ouvir a palavra. Tudo que elas queriam é ouvir o amor desse Deus que deu o seu único filho para morrer na cruz por eles. Aquilo me impactava. Aquilo me dava vitamina do céu. E eu andei por muitos anos nos sertões. E eu te digo que eu vi no sertão. E vi nos sertões por onde andei. Nos lugares mais inóspitos. Eu vi o que eu não vejo hoje nas igrejas, nas cidades. Eu vi o que eu não encontro em muitos lugares. Em muitos lugares eu vejo igrejas bonitas. Eu vejo templos lindos. Mas eu não vejo este amor. Eu não vejo esse carinho, eu não vejo essa renúncia, eu não vejo essa entrega, eu não vejo esse repartir, eu vejo o sobejar, né? Eu vejo aquele que diz, está sobrando, então eu vou dar do que sobra. Eu queria te dizer que o Senhor te chamou para alinhar seu coração com o coração de Deus. O Senhor te chamou para viver essa realidade. Ainda existem igrejas assim, ainda existem pessoas assim. E não estão nos sertões, não, nas capitais também. Hoje eu vi o testemunho, está tendo uma conferência do Your Global Mission, ali em Botucatu, São Paulo. O Léo Paiva e sua esposa Monique estão fazendo essa conferência. O Giliard Ferraz, o Gili, está lá também, somando com eles. E eu vi o testemunho do Marcos. Ele foi adotar uma criança na verdade eram 5 irmãos e ele não conseguiu, ele e a esposa dele não conseguiram, a Ingrid, eles não conseguiram adotar só um e separar os outros, adotaram 5. E ele estava contando um pouquinho das dificuldades, um pouquinho dos desafios e do gozo e da alegria. E ele contando que ele aprendeu a não dar do que sobra, mas sempre dar e repartir do que tem. E ele contando quando ele só tinha aquela sardinha, aquele macarrão, e alguém estava pedindo comida, e ele falou para a esposa, dá o que tem. E eles deram. E depois alguém, de uma forma guiada por Deus, trouxe um carro com um porta-mala entupido de uma provisão, de coisas que os filhos deles nem lembravam mais do que era o tal do Danoninho, porque fazia muito tempo que não tinha Danoninho em casa. Eu quero te dizer que você precisa alinhar seu coração com Deus. Eu quero te dizer que você vai ser preenchido. Eu quero dizer que você vai estar cheio de Deus, alinhado com Deus, quando você alinha seu coração com o Senhor e você compartilha, você reparte, você edifica, você abençoa. A provisão de alguém pode estar nas suas mãos. O milagre de alguém pode estar na sua boca. O amor que alguém está buscando pode estar na sua atitude. Ser cristão não é ser frequentador de igreja. Ser cristão é alinhar seu coração ao coração de Deus. Ser cristão é andar dentro de uma perspectiva do céu. É andar debaixo de uma alegria que vem do Senhor. É andar debaixo da alegria do coração de Deus. A palavra de Deus o Senhor Jesus, na palavra diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, como que eu estou na presença de Deus? Se o Espírito Santo mora dentro de mim, então eu devo estar na presença de Deus todo o tempo, porque ele já mora dentro de mim. Se o Espírito Santo faz parte da Trindade, ele é a terceira pessoa da Trindade, se é que podemos colocar 1, 2 e 3, mas se ele faz parte da Trindade, está em mim, então Deus já habita em mim, eu estou na presença dele. Agora, por que é que eu não experimento isso todo o tempo? Porque muitas vezes nós não sabemos como praticar isso. Sabe, Jesus, ele chama a gente para viver de forma simples. Ele nos chama para sermos generosos. Ele nos chama para ser aquele que, sabe, alguns me chamam de radical, mas eu não consigo viver se não for assim. Sabe, é impossível você mergulhar na presença de Deus e você não sentir o coração dele. Sabe, porque quando você está com ele, você sente o coração. Os casados, você sente o coração do seu cônjuge, você sente o coração da sua esposa, você sente o coração de Deus, sabe? Então, você anda com Deus, você sente. Se você é amigo, eu lembro, o Judá Bertelli é meu amigo de muitos anos, 29 anos.
E eu conheço ele, eu amo, eu admiro, eu respeito. Esse homem tem uma unção. Sabe assim, eu curto a vida do Judá. Ele é um cara que inspira, sabe? É um cara que anda com Deus, que se relaciona com Deus. É a coisa mais linda o relacionamento que ele tem com o Senhor. A sua paixão. É um homem puro, sabe? É um homem de um coração simples e puro, sabe? Nossa, eu amo esse homem. É lindo. E é meu amigo. E um dia eu vi ele estava com a família em Orlando, um contexto em que ele foi com a família. E ele estava, naquele momento, eu vi o vídeo, e ele estava falando alguma coisa numa fonte em algum lugar. Quando eu leio aquele vídeo, eu vi o olho do meu amigo, e na hora eu falei, meu amigo está triste. O meu amigo está triste. E ali aquilo mexeu no meu coração, eu comecei a orar por ele, comecei a orar pela família, e sabe, comecei a interceder, Senhor, meu amigo está na Europa, meu amigo está nos Estados Unidos com a família, é tempo de desfrutar, de gozar de algo, e aí comecei a interceder por ele e a desejar abençoá-lo. Você está entendendo? Ele não falou nada, ele estava compartilhando do céu, como ele sempre faz, falando do cheiroso, falando do amor de Deus. Mas um amigo conhece o outro, um amigo sabe quando o outro está triste, um amigo sabe do coração do outro, e é assim que você precisa ser amigo de Deus, sabe? Nós precisamos não apenas ir para Deus e dizendo, Deus, abençoa a minha vida. Está cheio de crente que está assim, Senhor, eu quero ser abençoado, mas ele não olha o coração de Deus. O que é que queima o coração de Deus? Você consegue perceber quando Deus olha e vê a quantidade de crianças que estão sendo abusadas, a quantidade de mulheres que estão hoje vivendo abuso doméstico, violência doméstica. Você tem ideia da quantidade de homens hoje que se sentem impotentes por não conseguir, sabe, suprir a sua casa, não consegue suprir com alimento, com provisão, por causa dessa pandemia e de uma política suja que a gente vê dentro da nossa nação. Você sabe, você entende quando Deus vê isso? Você talvez ouça um ou outro, mas Deus vê todos. Deus vê os que estão no Brasil, Deus vê os que estão na Etiópia, Deus vê os que estão na Guatemala, Deus vê os que estão na Europa hoje, vivendo, talvez tendo condição financeira. Você pode imaginar a quantidade de jovens na Finlândia que estão suicidando, jovens de 18 anos, 19 anos, 20 anos, 17 anos suicidando, e Deus está vendo tudo isso. Você pode entender o coração dele. Então, quando você vai para Deus, queridos, você começa a sentir o coração de Deus. Você fala, Deus, eu quero, compartilha as cargas do teu coração comigo. Senhor, eu quero ser resposta. Sabe, você começa a sair dessa mediocridade de eu quero. Sabe, tem gente que tem mesa, tem cadeira. Eu quero outra mesa, eu quero outra cadeira. E tem gente que não tem nenhuma mesa, não tem nenhuma caça, sabe, que está no chão batido, sabe, mas o coração está voltado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Eu não estou dizendo que seja pecado você querer alguma coisa, mas primeiro, ouve o coração de Deus, sabe. Eu lembro que um dia eu fui para um extremo, uma época em que todo o dinheiro que entrava ia para o ministério, e a família sempre passava dificuldade. Eu dizia, aperta o cinto em casa para suprir a obra de Deus. Aí Deus me deu um puxão de orelha e ele disse, filho, quando você leva a sua esposa para jantar fora, você está investindo no meu reino, porque ela é minha filha e eu quero alegrar a minha princesa também. Quando você tira as férias com seus filhos e sua família, né, com seus filhos e sua esposa, você também está alegrando o meu reino, me alegrando que eles também são meu reino. Então eu não quero entrar no extremo aqui, sabe, eu só queria te trazer uma perspectiva mais abrangente. Então seja esse que consegue andar com Deus e discernir o que vai fazer. Eu não quero trazer um peso, né, como outro dia. Lembra quando eu falo outro dia, não foi hoje, né? Eu estou no ministério há 40 anos, então eu vou contar histórias de distintas épocas, né? Aquela irmã, a Maria do Carmo, né? Ela falou assim para mim, falou, pastor, eu estou tão triste, eu estou me sentindo tão mal. Por que, Maria do Carmo? Ela disse, porque eu estou com um carro automático. E naquela época, carro automático no Brasil era assim, algo que era luxo só de quem tinha muito dinheiro.
E eu falei, mas você está se sentindo mal porque tem um carro automático? E eu tenho, mas, se não me falha a memória, da igreja dela era a única que tinha carro automático. E eu falei, Maria do Carmo, você roubou para comprar esse carro? Não, pastor, você enganou alguém de jeito nenhum. Alguém foi prejudicado para você ter esse carro? Misericórdia, pastor. Eu falei, então me explica por que você está se sentindo mal. O que aconteceu? Como é que você chegou a ter esse carro? E ela disse assim, pastor, é porque meu tio comprou um carro automático. O tio dele era rico e podia ter o luxo de comprar um carro automático. Comprou, mas ele estava acostumado com carro de marcha e ele não se adaptou com carro automático. E ele estava chateado, já de uma certa idade, indignado, e falou, Maria do Carmo, não gostei desse carro. Você não quer trocar comigo, não? Como assim, tio? Me dá o teu e fica com o meu. Não, mas não importa o valor. Eu não aguento mais esse carro. Me dá o teu e fica com o meu. Então, assim, ela ganhou um carro automático. Você está entendendo? Eu falei, Maria do Carmo, Deus te abençoou, querida. Você é uma mulher generosa. Você sabe porque ela realmente era uma mulher generosa, abençoadora. Tinha uma agência de turismo ali, era uma operadora de turismo em Recife. Nos abençoou muitas vezes com passagens aéreas por preços inacreditáveis. Nos abençoou demais. Eu viajava e ela promovia situações para a gente poder viajar. E eu falei, Maria do Carmo, você semeou e agora você está colhendo da sua semeadura. Não se sinta mal porque você tem. Então não é porque você tem, Deus te honrou, Deus te abençoou, que você vai se sentir mal. Misericórdia, agora o que eu tenho, eu vou vender tudo e vou ajudar. Não é isso que eu quero trazer para você nessa manhã. Eu estou querendo te dizer para você ter o equilíbrio. É você não colocar o coração nas coisas, desfrutar delas com alegria, com gozo, com paz. Sabe, nós ganhamos um carro e alguém nos deu de presente um carro, e um carro automático, e nós não tínhamos, e sabe, foi uma alegria, sabe, e um carro zero, uau, numa conferência, estava pregando, e meu amigo Judá Bertelli estava lá, né, ele que promoveu a conferência, falou, vamos levantar uma oferta do meu amigo, pastor Tom, missionário Tom, que veio aqui, está andando de Uber e tal, e trouxe uma palavra, e as pessoas deram uma oferta, e aquele irmão ouviu de Deus de dar uma oferta, e ele deu uma oferta. E na semana seguinte, ele ganhou muito mais do que ele deu de oferta. Você está entendendo? Se não me engano, foi 4 vezes mais a oferta que ele deu daquele carro zero. Por quê? Porque se planta e semente em terra fértil, se colhe. Você está entendendo? Mas eu não me sinto mal porque eu tenho um carro. Claro que eu dei para minha esposa, né? Fui honrar a minha gata e está no nome dela o carro. E o carro já aconteceu, já teve... Agora alguém bateu no fundo da traseira do carro, vai para o concerto. E aquela história toda que acontece, né? E o cara, me tal. Eu falei, olha, meu amigo, só não bate carro quem pega o carro e põe na garagem e nunca tira da garagem, né? Então, houve um incidente, foi chato, é constrangedor, bati minha cabeça na hora da pancada, minha cabeça foi, voltou, bateu atrás, doeu, depois já teve oração, já passou o odor, sabe aquelas coisas todas? Faz parte da vida. Mas o que eu quero te dizer e esse carro também está à disposição, já teve algumas situações de nós apresentarmos a Deus, eu só quero que nós abençoemos esse carro nesse projeto, é para dar para alguém, é para abençoar nessa obra missionária, porque o carro não está preso em nós, não está preso conosco, você entende? Ele está conosco enquanto Deus quer que ele esteja, e na hora que ele quiser a gente dá. Eu já dei carro, já abençoei, a gente dá as coisas que a gente tem, a gente serve, porque nada do que é material está preso, nós estamos livres para dar a hora que Deus quiser que a gente doe, a gente dê. Então, o que eu quero trazer para você, e estou tentando trazer aqui uma visão de equilíbrio, é onde você tem o coração em Deus, e você diz, Senhor, eu quero agradar teu coração, eu quero te servir, é você entrar no ambiente da presença de Deus, um ambiente da glória de Deus, um ambiente de intimidade, e você diz, Senhor, o que você quer que eu faça? Daquilo que eu tenho, das bens materiais, daquilo que eu sou, os talentos e os dons, como eu posso agradar teu coração? Como eu posso ser ponte? Como eu posso ser provisão? Como que eu posso servir alguém? E Deus pode te dar ideias incríveis. Tem aquela pessoa que foi abençoar alguém da cidade, né? E a pessoa estava com uma situação delicada e ela fez lá um bolo e foi levar. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aquela mulher queria suicidar e por causa daquela atitude mudou a rota. Eu tive uma aula na Universidade das Nações ali no Chile, fazendo um curso, e um homem deu um testemunho, chama Ear Peterson.
Esse homem, ele era trabalhava com a IBM americana, e ele estava numa posição de autoridade, de chefia, que tinha 2.000 funcionários abaixo da autoridade dele. IBM americana, 2.000 funcionários abaixo da sua autoridade, significa que o salário dele não era pequenininho não, tá? E ele, a manicure da esposa dele, levou ela para Jesus. E eu sei que no final da história, aquele homem estava frequentando uma igreja, ele começou a ler Bíblia, não frequentando, ele começou a ler a Bíblia primeiro, e começou a descobrir coisas inacreditáveis. Naquele curso, nós éramos 50 líderes de, se não me engano, eram 100 e poucas nações, era um curso só para liderança. E ele estava dizendo o que a IBM investia em cursos para que eu fosse fazer, e preços altíssimos, né? Os cursos não eram baratos. Eu aprendi, eu vi que tinha tudo de graça na Bíblia. Princípios de liderança que Jétro ensinou para Moisés está na Bíblia de graça. A empresa pagava uma fábula para eu aprender. Então, quando ele começou a ler a Bíblia, ele achava que a Bíblia era um livro dos pobres, dos analfabetos, era um livro de gente assim, sabe? Gente que não tinha instrução ou cultura. E ele descobriu que o livro mais rico de conhecimento, em todos os aspectos, em todas as áreas, é a Bíblia. E ele conta que Deus chamou ele para o ministério. Ele falou, não, aí não, né? Trabalhar de tempo integral, com salário lá nas alturas, abrir mão de tudo. E ele fez uma prova com Deus e ele disse assim, Senhor, o cara tinha, não era uma casinha, 2.000 funcionários debaixo da sua autoridade. Então, e calcule o salário e a casa que esse homem tinha. E ele disse, se é o Senhor, então alguém vai vir aqui na minha casa e vai me dar uma oferta de $100. Mas ele fez isso rindo, porque ele falou, ninguém vai vir na minha casa para dar uma oferta para um cara rico como eu, que tinha uma mansão. Ninguém vai fazer isso, né? Então ele já fez assim, tipo, impossível. Porque o que Deus estava chamando ele é para trabalhar no ministério de tempo integral sem salário, que nem nós. E aí ele foi e ele ficou rindo. Aí disse que ele estava em casa, era no sábado, ele estava em casa tranquilo, descansando, toca a campainha e ele foi atender. Quando ele chega lá, aí tem uma senhora toda encabuladinha, né? E ela falou assim, gentilmente, carinhosamente, nós vamos chamar de a irmã do Cocó. Conhece a irmã do Cocó? Aquela da oração, pentecostal, xaracatá, tipo uma assembleana, sabe? Que anda com Deus e ouve a voz de Deus, que tem os puguismos, mas que anda com Deus em sinceridade e intimidade, entendeu? Então ela chegou lá e falou, o senhor é o morador, o senhor é o dono da casa? E ele disse, sim senhora, você está precisando de alguma coisa? E ela disse, bom, o senhor não me leve a mal, não quero ofender o senhor, mas eu ando com Deus, eu caminho com o Senhor. E eu estava orando e eu entendi que Deus me falou para trazer aqui algo. Então não se ofenda, mas eu tenho esse envelope para o senhor. Ele começou a tremer. Deus nos ama, Deus te ama. O Senhor quer trazer você para o lugar que Ele tem. Ele quer colocar você neste lugar de gozo, de paz. Ele quer colocar você nesse lugar de alegria, esse lugar de vida. É este o lugar que Deus tem para você. Você está entendendo? Deus não quer que você viva uma vida qualquer, uma vida ordinária. Ele não quer que você viva uma vida só de, sabe, sendo levado. Aquela música lá de alguém que eu esqueci o nome. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Está amarrado em nome de Jesus, sabe? Você não é levado por esse mundo, você não é levado pelas correntes ideológicas deste mundo, você não pode ser levado pelo príncipe das trevas, que é o príncipe que reina neste mundo. Este mundo está debaixo desse reinado. Você não foi chamado para viver assim. Você não pode viver debaixo da concupiscência da carne, dos desejos da carne, sendo alimentado por uma mídia, sabe, que traz um monte de lixo, sabe, que traz um monte que tentando colocar você, que você vai se satisfazer, você vai ser preenchido quando você adquirir coisas. Isso
isso é príncipe deste mundo. Essa é uma mídia que vende a você uma imagem errada, um entendimento errado. Você só vai encontrar paz e alegria no centro da vontade de Deus. Quando você entrega tudo, você tem tudo. Quando você renuncia tudo, você vai viver o melhor de Deus na terra, porque Deus deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que você viva o que Ele projetou lá no início, no Éden, para que você possa viver uma vida de comunhão. E não é de comunhão quando você vai no seu quarto e você se ajoelha e ora. Não é de comunhão apenas quando você vai na igreja. É uma vida de comunhão como estilo de vida. É comunhão o dia todo, é comunhão o tempo inteiro. É a graça de Deus sobre a sua vida. É um relacionamento com Deus. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus quer para você. Uhul! E voltando para a nossa história, aquele precioso treme, pega o envelope e ele já sabia o que estava lá dentro. Quando ele abre $100, ele começa a quebrantar. Ele diz que ele não queria não que aquela mulher aparecesse na casa dele. Mas ali o Senhor venceu. E ele chama a esposa e faz aqueles acertos dentro de casa. E a esposa estava feliz, porque ela sabia que Deus tinha algo muito maior, algo muito melhor do que um salário, do que uma empresa. E depois ele conta que Deus passou a quebrar aquela soberba e aquele orgulho. E quantas vezes ele foi na missão, um cara que era um bambambam, o cara que era o fera, agora ele ia buscar as pessoas no aeroporto. Ele pegava preletores que iam ministrar naquela missão, na Jocum, onde ele estava. E ele ia buscar, carregar mala, pegar o preletor, levar para o hotel. Então ele fazia serviço de mensageiro, serviço de boy, né? De buscar alguém no aeroporto. Deus estava quebrando seu orgulho, quebrando sua arrogância, quebrando sua prepotência, colocando ele no lugar onde o maior é o que serve. Então eu quero te convidar nesta manhã, ou nessa tarde ou noite, quando você assistir essa live que vai ser gravada, eu quero te convidar a viver uma simplicidade do reino de Deus, a viver essa coisa gostosa da comunhão. Só aí você vai encontrar a verdadeira paz. Só aí você de fato, de verdade, você vai ser feliz. Eu vou te dar uma estatística aqui agora que é muito triste. Existe uma estatística dos hospícios e sanatórios, onde grande parte dos que estão lá são crentes. Pessoas que surtaram, pessoas que entraram num surto psicótico porque elas não conseguiram viver aquilo que era jogado sobre elas. Eu quero te dizer que você não vai conseguir viver este nível de cristianismo na força do seu braço. Não é pela força humana, mas por uma dependência de Deus. Tudo que o Senhor pede de você é que você traga para Deus e seja honesto ou honesta diante de Deus e diga: Senhor, meu coração está voltado com os bens materiais. Senhor, eu amo essas coisas. Então diga para Ele, seja honesto, seja honesta. Senhor, meu coração está preso nisso, mas eu não quero ficar preso nisso. E adicione a sua honestidade isso aqui, pegue a palavra de Deus, mergulhe na palavra, dê atenção à palavra, gaste menos tempo com as redes sociais e invista mais tempo na palavra de Deus. O que você vai encontrar? Você vai encontrar o coração dele, você vai encontrar o carinho dele, sabe? Mas nós não podemos tentar enganar a Deus. Então, dê nome aos bois. Então, quais são as áreas que são difíceis? Diga para ele. Agora, não diga para ele esperando um toque de mágica. Não diga para ele esperando uma varinha de condão, que não vai existir. Não existe toque de mágica no reino. Existe atitude que leva a uma ação. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Você está entendendo? Então você precisa ir a ele. Mas pastor, eu vou e não acontece nada. Então continue indo até que aconteça. Não desista. Porque o que está acontecendo, na verdade, é que tem tanto entulho que você não consegue ouvir a voz de Deus. Tem tantos conceitos terrenos, mais conceitos da terra do que do céu na sua mente, que você não consegue perceber o que Deus está fazendo
fazendo, falando ou agindo. Então o que você precisa? Continuar perseverando. Um princípio que eu pratiquei na minha vida e pratico até hoje está no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então peça o raio X de Deus na sua vida. Então, mas se dispa diante dele. Sabe, não coloque nenhuma capa de religiosidade, nenhuma capa de argumentação, nenhuma capa onde você vai dizer, eu estou fazendo isso por causa disso, eu faço isso por causa daquilo outro, eu sou assim porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, porque eu não tive um lar assim, eu não tive isso, não tive aquilo. Não, vá para Deus e diga, Senhor, eu sou assim porque eu sou pecador. Eu herdei a herança do pecado. Eu tenho uma natureza pecaminosa, mas eu não quero ficar assim. Senhor, eu quero ser um homem ou uma mulher segundo o teu coração. E acredite, Deus vai te levar para este lugar, porque é este lugar que Ele tem para você. O Senhor te ama de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, que deu o seu único filho para morrer no seu lugar. Então, acredite, Ele acredita em você. Ele sabe o que Ele depositou dentro de você. O que está te impedindo é a semente do pecado que ainda está em cada um de nós. E nós precisamos vencer isso. Essa batalha não se vence com toque de mágica. Essa batalha se vence com jejum, com oração, com entrega, com renúncia, com foco na palavra, com leitura da palavra. Mas é uma leitura e ação. Leitura e ação. Eu lembro quando eu me converti, né, que eu tive meu encontro com Deus, eu entreguei minha vida para Jesus em março de 1979. E quando eu li em João 8,44, que diz que o diabo é o pai da mentira. Meu Deus, aquilo para mim foi chocante. Eu fiquei assim, extasiado e falei, Deus, tem algo errado aqui, porque eu falei e eu dei minha vida para ti. O Senhor é meu pai, mas aqui está dizendo que o Senhor não é meu pai. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não credes. Quando eu vi esse versículo e eu mentia para Deus, eu mentia para as pessoas, eu mentia para mim mesmo. Então eu comecei a orar para ser liberto da mentira. E foi um processo. As coisas, para alguns talvez seja mais imediato, mas a grande maioria é um processo. Mas você vai focar nisso e vai ali com Deus. O Senhor diz, aqui, ele dá o exemplo da parábola do padeiro, que o amigo vem pedir pão, o vizinho, João 8,44. E ele diz, onde que está? Ele pede o pão, porque chegou alguém, ele não tinha pão, e o vizinho fala, ainda que eu não vou por causa dele, mas para ele parar de me incomodar, eu vou lá. E logo em seguida ele fala a parábola do juiz iníquo, que a viúva pede para julgar a causa, mas ela fica insistindo o tempo inteiro, e o juiz diz, ora, ainda que eu não seja um juiz correto ou justo, eu vou julgar para ela parar de me perseguir ou de me importunar. E o Senhor diz, ora, se eles fizeram isso, quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem de dia e de noite. Então, ele está incentivando a você buscar de dia e de noite. Então, você não foca no geral, foca em áreas específicas. Qual é a área que eu preciso? É essa? Então, foca nessa área, insiste de dia e de noite para que Deus te dê a liberdade ou libertação desta área, para que Deus te revele a raiz disso. Então, você vai vencer esta, agora vai para outra. E assim você vai construindo um relacionamento com Deus. Tem muito crente que entra na igreja e ele levanta a mão, aceita Jesus, e aí ele fica feliz, acha que tudo está resolvido. Não está, querido. A salvação é imediata, mas a transformação que te leva a um relacionamento de amizade é processual, é um processo, e você tem que focar, ser transparente, honesto diante de Deus, de dia e de noite, focado naquilo. O resultado
resultado, você vai encontrar libertação. Porque algumas pessoas são mais usadas por Deus do que outras. Porque uns são mais sensíveis à voz de Deus do que outras. Porque alguns focaram mais do que os outros. Você está entendendo? Então não tem privilegiados. É porque ele tem um dom. Mentira. Do dom todo mundo tem. É porque alguém focou, alguém pagou o preço. Eu costumo dizer, se você não tiver o sentimento que é pecador, como um drogado viciado em droga tem, e ele precisa libertar da droga, se você não sentir que você tem que ser liberto do pecado, ou das áreas de pecado da sua vida, como um drogado que quer sair da droga, você não vai se libertar. Você precisa desejar. Eu lembro que meus braços doíam, eu tinha crises de abstinência. Eu ia, porque eu tomava droga nas veias, eu não tinha mais veia nos braços, tomava nos pés e na perna, que não encontrava mais veia de tanta química que eu tomava. Eu não sabia nem meu nome, de tanta LSD, de tanto barbitúrico que eu tomava. Mas eu queria desesperadamente ser livre. Eu ia para Deus, eu clamava. Então, clame a Deus pelo pecado, por áreas de pecado, como um drogado busca a libertação, como uma prostituta busca sair da prostituição e por aí afora. Aí você vai encontrar um lugar de liberdade, um lugar de amor e um lugar de paz. Amo vocês. E quero dizer, se você quiser conhecer mais, saber mais sobre o andar com Deus, se você quiser saber mais sobre sua identidade em Deus, sobre os dons que Deus te deu, sobre o poder do Espírito Santo que está em você, manda um direct aqui no Instagram, pedindo o link da sala de treinamento. Nós temos um treinamento de 3 dias, 100% online, é pela sala do Zoom, e 100% gratuito, é free, não paga nada. Você vai ter um treinamento, vai te levar a um lugar de liberdade, amizade, intimidade. Esse é o lugar que Deus tem para a sua vida. Você não pode ficar fora disso. Você tem que viver os sonhos de Deus. Então manda um direct, eu vou te mandar o link do Telegram e lá você vai encontrar os links das salas. É segunda, terça e quarta. Pegue desde segunda, é uma construção. Não entre na terça ou na quarta se você não fez ainda. Quem já fez pode entrar a hora que quiser, né? Mas quem não fez tem que entrar na segunda-feira e assistir segunda, terça e quarta. Começa às 20 horas, horário de Brasília, 20 às 23, 3 horas por noite, por 3 dias, e vai te levar a ativar dom de cura, palavra de conhecimento, mas mais do que tudo, a intimidade, o relacionamento com Deus. Você tem que saber quem você é e você vai ser tremendamente abençoado. Te amo. E se você quer abençoar alguém, se você sabe de alguém que também está buscando a Deus desesperadamente, não é um lugar para evangelismo, é um lugar para ativar pessoas para evangelizar, entendeu? Então, se você quiser, manda essa live para eles, né? Ou compartilha, olha, manda um link lá no Instagram do Pastor Tom e pede a ele o link lá do Telegram, e todos que estão lá no Telegram, eles vão poder participar. Karen Freitas, eu quero, manda aqui uma mensagem no direct. Eu não vou postar aqui, é só para quem vai no direct. Todos nós temos que ter uma atitude. Ontem eu estava numa sala de Zoom, ministrando, pessoas preciosíssimas, meu Deus do céu, que povo lindo e abençoado. E chegou o momento de cura. E na hora da cura, eu falei, tem alguém com enfermidade? O pessoal ficou meio assim, eu falei, tem alguém com alguma dor? E a irmã tinha, né? Ela disse, eu tenho nas costas, na nuca. Aí eu falei, ok, vamos orar. Orei, e de 0 a 10 como é que estava? Tinha acho que 8 ou 9, não lembro. Oramos de novo, e depois ela colocou lá, estava curada, feliz, né? Falei, tem mais alguém? E o Anderson estava lá também, falou, pastor, tem um lado de conhecimento, alguém com a perna curta. Aí eu falei, quem? E as pessoas não manifestavam. Alguém escreveu, eu falei, não, pode parar, ninguém vai ficar insistindo nada. Se você não é capaz de simplesmente desativar o silencioso da seu link para falar que está com essa situação, então você nem merece ser curado. Ô pastor, que é isso? Você precisa ter atitudes, querido. Nós temos que parar de ser babá de crente. Se você quer alguma coisa, rale. Se quer alguma coisa, busque. Se quer alguma coisa, tome uma atitude. Se quer algo mais, vá atrás. Não tem que ficar, ai, vem. Eu não insisto. Quer, tá aqui. Não quer, não tem problema.
vai continuar com dor. Eu estou sem dor, xaracatá, eu estou tranquilo. Eu quero, ai pastor, eu não consigo viver, o senhor pode me ajudar o tempo inteiro ajudando? Claro que não, para com isso. Vamos ativar você, vai praticar, vai fazer, vai movimentar, vai ativar, sabe? Mas você tem que viver essa realidade, você tem que viver esse cristianismo de interatividade, interagir com ele, e para isso você precisa romper, exatamente quebrar o orgulho e dizer, eu tenho uma necessidade, me ajuda. Aqui mesmo, eu estava na sala, eu estava com uma tosse braba e uma irmã que foi ministrada, que eu ministrei na vida dela, abençoei, ministrei o curso e ela agora estava orando por mim e me abençoando e foi tremendo. O que é isso? Nós servimos uns aos outros. Eu estou ministrando o apóstolo Tom, mas o apóstolo Tom é gente. O apóstolo Tom também precisa de oração. O apóstolo Tom também tem necessidades que precisam ser supridas, porque nós somos gente. Ninguém aqui é anjo, tá? Anjo não bebe, não come, não dorme. Aqui a gente come, dorme e bebe também. Eu tomei um cafezinho já, xaracatá. Então, todos nós somos gente que precisamos uns dos outros. Tem que parar com esse negócio da umbigolândia, parar com orgulho bobo e dizer, eu quero, eu preciso, me ajuda. Eu quero mais. Então, onde é que está? Vá atrás. Então, manda o link. Pede lá, manda o link não, pede lá, manda um direct e a gente vai mandar o link para você. Os que não querem mandar o direct, tá de boa, você não precisa, você não é obrigado e você não tem que entrar nessa sala. Existem muitos outros cursos, muitas outras coisas que você pode fazer. E hoje está tendo algo muito lindo, que é o Your Global Mission, IOR, Global, de Global, e Mission, mission.com.br. Está acontecendo algo tremendo. Eu não vou poder chamar ninguém aqui agora, porque falta 17 segundos para acabar essa live. Eu vou gravar, você pode assistir depois no nosso canal do YouTube, que é Tom, com N de navio, Sampaio. Tem um Tom com M, mas não sou eu não, tá? É com N, Tom Sampaio. Você pode entrar lá e vai ser uma benção. I love you, cheiro no coração.